Olha, só por Deus, viu? Só por Deus. Irmãos, quando o povo de Deus se une em clamor, os céus se abrem, correntes são quebradas e milagres acontecem. É sobre isso. Nós temos que agir dessa forma, plenamente, para que a glória de Deus realmente permeie no meio do seu povo. Isto não é apenas um culto, irmãos, é um encontro com o Deus vivo. Nós temos que entender isso, né? Então, que esta noite ela seja marcada por nós por meio da palavra, que as lágrimas sejam restauradas, os fardos aliviados e os corações incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês creem nisso? Eu creio. Em nome de Jesus eu creio, e nós precisamos perseverar nisso, irmãos, porque a igreja do Senhor vai prevalecer. O texto que eu trago para uma breve reflexão está em Jeremias 33:3, que diz: clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Louvado seja Deus por isso. 3 lições importantes, irmãos. Deus ouve com atenção os que clamam com fé. Não é nós simplesmente abrirmos os nossos corações para as nossas vontades, irmãos. Não é isso. É intimidade com Deus. Então, se nós perseverarmos e se da nossa boca sair palavras de fé, nós vamos ser respondidos, porque a oração não é um monólogo. Não é eu falar por falar, mas é um diálogo com o Senhor. Então é um diálogo com Deus. E quando a gente clama, Ele responde, inclusive onde? No tempo certo. 2, existem coisas grandiosas que só serão reveladas através da oração. Só oração. Às vezes você está lutando, está insistindo, está persistindo, está sofrendo, está se desgastando, está esfriando na fé, porque você não orou. Oração. É oração. É puro e simplesmente, irmãos, oração. Muitas respostas, irmãos, e direções virão quando nos colocarmos de joelhos diante de Deus. É essa hora que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. E a oração revela o invisível, mas também destrava o impossível. Vamos falar juntos, irmãos? A oração revela o invisível e destrava o impossível. Vamos lá. A oração e destrava o impossível. É isso. É isso. Isso é fé. E aí eu estava preparando um encartezinho que depois a mídia vai fazer para a gente divulgar, e toda quarta-feira para fazer a juventude se mover, e eles são muito criativos. Eu estava olhando, irmãos, a gente tem o quartas que o quê? O nosso. Inspiram. Já pensou alguém entrar por aquela porta e sair daqui do mesmo jeito que entrou, com esse frio? Entra gelado e sai congelado, Beto. Não pode. É quartas que inspiram, irmãos. A gente tem que estar aqui fervorosos, com a mente aberta, tem que estar com o coração disponível. A Priscila vai trazer a palavra de Deus, eu tenho certeza que está com temor, tremor, está com tudo. Mas Deus vai te usar, minha querida. Deus já está te usando desde sempre. A gente tem que, irmãos, acreditar nisso, viver dessa forma. Existem muitas pessoas querendo deixar a igreja, abandonar a fé, largando tudo, porque está fora do foco. Perdeu o foco, perdeu a visão. Domingo de manhã nós vamos ter a classe única, para nós falarmos o que é ser igreja. É o tema. E o que nós vamos fazer como igreja do Senhor, irmãos, para que nós entremos aqui e sintamos a presença do Senhor do começo ao fim. Do começo ao fim. O que os olhos não veem, Deus já preparou para aqueles que confiam e perseveram em oração. Oremos. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse dia que o Senhor nos deu.
Te agradecemos por cada pedido aqui de gratidão, que o Senhor receba o coração grato de cada um dos irmãos, as irmãs que foram para o retiro, por tudo que o Senhor lá fez e continuará fazendo na vida daqueles que lá estiveram e que estão retornando, ó Deus, para compartilhar também, de alguma forma, aquilo que o Senhor fez na vida de cada um deles. Amém. Pelos pedidos de gratidão, pelas gratidões que não foram mencionadas, mas que o Senhor sabe e que o Senhor possa receber, ó Deus. Nós agradecemos pela Tua bondade, pela Tua presença, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Continua falando aos nossos corações, fala através da Tua palavra, ó Deus, e recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. 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 O que tem aí, Walter? Olha lá, hein, Walter. Falar com Deus. Amém. Vamos lá, irmãos, em pé. Vamos falar com Deus. Dá para projetar aqui, Walter? Sussurrar diante de Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites em seu perdão, encontro paz.
Glória a Deus. Senhor, obrigado, Deus, por esse momento tão precioso. O Teu Espírito Santo está aqui, Deus, neste lugar. Louvado, exaltado e glorificado seja o Teu santo e bendito nome, Deus. Este é o lugar, Deus, que vidas serão impactadas, transformadas, Deus. Obrigado por este coro celestial, Deus. Nós fomos uníssonos, guiados pelo Teu Santo Espírito nesse momento. Muito obrigado por isso, meu Deus, que possamos trabalhar e que possamos estar aqui verdadeiramente com as quartas que inspiram o nosso amor ao Senhor, o nosso amor ao próximo, que nós possamos estar aqui, Deus, plenamente, abundantemente guiados pelo Espírito Santo de Deus. E eu te louvo por esta igreja, eu te louvo por cada irmão, por cada motivo de gratidão que foi externado aqui, Deus. E sim, é na oração que nós encontramos paz, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, Priscila? Venha nos guiar por meio da palavra de Deus e que Deus mais uma vez te use, em nome de Jesus. Deus querido, em nome de Jesus, estou aqui com a Priscila, tua serva, dedicada, Deus, uma moça apaixonada pelo Senhor. Obrigado, Deus, pela bagagem, pela experiência que ela tem partilhado conosco. Obrigado, Deus, porque ela faz parte deste corpo aqui nesta igreja, Deus. Nós somos alegres, Deus, por termos a Priscila, sua família, e vermos, Deus, a dedicação e o amor que ela tem por meio da tua palavra. Continue a usando plenamente e abundantemente, Deus, para nos agraciar, para que voltemos para os nossos lares, alimentados da palavra do Senhor, que eu tenho certeza, esses últimos dias, o Senhor tem falado muito com ela e vai usá-la agora, plenamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Boa noite. Amém. Hoje a mensagem vai ser um pouquinho diferente, porque... Pois eu abro. Eu quero contar um testemunho de algo que Deus fez comigo esses últimos 2 meses. E como Deus foi tão bondoso comigo e maravilhoso, eu quis compartilhar com os irmãos, né? Quero compartilhar com os irmãos, porque a bondade e a misericórdia do Senhor é maravilhosa na nossa vida, né? E eu quis aproveitar esse momento porque eu quero compartilhar pouco dos detalhes, porque eu acredito que nos detalhes Deus fala com a gente bastante, né? E como são as quartas-feiras que inspiram, como não é um culto de doutrina, então eu acredito que o que Deus falou comigo pode inspirar os irmãos também, amém? No dia 4/6, irmãos, eu voltei no médico para levar um exame de rotina, né? No meu ginecologista. Então, levei os exames para ele ver. Eu tinha demorado um pouco de levar os exames. E quando ele olhou meu exame ginecológico, ele falou, tá tudo bem com você. Mas quando ele olhou o exame de mamografia, ele marcou algumas observações. E aí começou a marcar e falou assim, você já amamentou? Eu falei, sim. Depois ele falou assim, teve câncer na família? Aí eu falei, sim, minha avó teve câncer. Aí ele falou assim, porque deu uma diferencinha aqui, assimétrica. Eu falei, o que é isso? Aí ele me explicou. Aí eu questionei a diferença que ele tinha falado, né? Aí ele falou assim, ficou me olhando assim e falou, olha, quando se trata de mama, a gente tem muito medo. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, eu vou te pedir um exame, você me traga urgente esse exame. Eu falei, tudo bem. Aí ele começou a pedir outros exames de sangue. Meus exames, irmãos, praticamente todos dão muito bom, né? A não ser meu ferro, que tinha dado muito baixo ano passado, mas no normal dá tudo muito bom. Então, assim, eu não estou acostumada com o médico, sabe, ficar assustado, né? E ele me assustou. Ele falou assim, me traga esse exame urgentemente. Isso tinha dado 10 meses da outra mamografia que eu já tinha feito. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, no decorrer da conversa, eu vou falar as falas dele para os irmãos entenderem por que eu fiquei com tanto medo, né? Aí ele falou assim, olha, menina, se você não me vier aqui, eu vou mandar a polícia atrás de você. Eu falei, tá bom, mas eu vou voltar.
Aí ele falou assim também, você sente alguma coisa nas mamas? Eu falei, não. Ele falou assim, tá. Mas sempre apalpe, tá? Porque você se vê todos os dias e eu te vejo uma vez por ano. Então, apalpe as mamas para você me ajudar a cuidar de você. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, quer ver? Me traga esse exame para a gente cuidar dela. Eu falei, ai, Jesus. Ele fez tudo isso. Deixa eu ver se eu falei todas, para os irmãos entenderem como que foi esse processo, até eu levar essa mamografia para ele. É isso mesmo. Enfim, foi isso mesmo. Quando eu saí de lá, irmãos, eu saí muito preocupada. Isso foi uma quarta-feira, né? Aí eu falei, meu Deus, por que esse médico me falou tantas coisas assim, né? E aí eu fiquei muito tensa com isso. No mesmo dia, eu já zerei o glúten e o lactose, porque era algo que eu já gostaria de parar. E eu já estava orando ao Senhor, pedindo para parar de comer o glúten e o lactose, né? E eu já tinha feito vários desafios de 30 dias, tinha parado, continuado, enfim, não consegui permanecer. Então, eu zerei o glúten e lactose no mesmo dia. No outro dia, eu fui para a academia, aí fui fazer um exercício superior, sentei numa máquina, não observei direito o peso, aí puxei, e eu acho que eu estava tensa, né? Aí desloquei aqui um nervo, na hora eu senti um estralo aqui. Pra quê? Esse nervo, e realmente deu uma deslocada mesmo. E aí, com isso, irmãos, eu fiquei sentindo fisgadas e dor na mão esquerda. Para piorar minha mente. Isso foi numa quarta-feira, quando eu saí do médico. Na quinta-feira, aconteceu isso na academia. Então, na quinta e na sexta, irmãos, eu fiquei assim, em estado tipo de choque. Eu não conseguia orar, não conseguia pensar, muito menos pesquisar, porque eu estava com a mamografia de 10 meses atrás. Eu não entrei na internet para pesquisar nada, porque eu falei, eu não quero saber nada da terra, porque eu quero saber o que Deus quer falar comigo. Eu falei, se eu for pesquisar qualquer coisa e eu ver, porque eu tinha lido, e na meu jeito leigo, né, eu vi lá, categoria 0. E vi umas coisas assim, assimetricamente diferente da outra, tarará. Falei, essa aqui, bobeira, na minha cabeça. Falei, mas ele está preocupado, eu não entendi, porque tantas observações, né? Falei, então se eu for pesquisar e realmente for alguma coisa, que tinha uns códigos lá, que é SL, não sei o quê, e aí vai piorar a minha fé com Deus. Então, eu não quero saber do que a terra está querendo dizer, porque eu quero saber o que Deus tem para falar para mim. Então, esses 2 dias, na quinta e na sexta, eu fiquei em transe assim, não conseguia orar, não conseguia nem pensar. Esperando, assim, Deus falar comigo. Na sexta-feira, eu estava aqui ensaiando para cantar no domingo, e aí o Espírito Santo me fez fazer um propósito com Deus. Me inspirou a fazer um voto com Deus, na verdade. E no momento que eu estava aqui, eu falei assim, Senhor, foi a única momento que eu consegui começar a falar com Deus. Eu falei, Senhor, se não der nada maligno, eu vou fazer um culto de ação de graças para o Senhor. No outro dia era o culto da Cíntia de ação de graças. E aí, no momento que eu falei isso, porque não foi de mim, eu comecei a sentir paz. E depois eu falei também, não lembro se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia, eu falei, Senhor, se não der nada maligno, eu também vou fazer 10 compras de cesta básica para 10 famílias no valor X. Esse voto eu já tinha feito um tempo atrás, para uma pessoa que estava doente, Deus me respondeu e eu também cumpri. E aí, irmãos, a partir disso, desses 2 votos que eu fiz com Deus, foi quando eu comecei a me acalmar. Porém, tinha essas fisgadas, que ela vinha de vez em quando a perturbar minha mente. Então, eu oscilava, meu Deus, será que foi a fisgada? Mas eu não estava sentindo nada. E agora eu estou sentindo. Será que é ou será que não é? Não, não é, é da academia, né? Aí foi melhorando. E eu fui ficando mais calma, fui ficando mais calma. Na outra semana, quando eu fui para a academia fazer de novo, superior, piorou de novo a dor. Falei, então, é o nervo que, né, esticou. Falei, não vou fazer mais academia, pelo menos superior, até eu fazer esse exame. E não tinha para logo o exame, então demorou um tempinho. E nisso eu vim, e Deus foi falando comigo, foi falando comigo, foi falando comigo. Depois eu vou contar os aprendizados que Deus veio falando muito comigo. Então, eu também parei com glúten, com a lactose, porque eu sou intolerante também, né? E isso me faz muito mal. E minha barriga incha, meu intestino fica ruim.
Então, é algo que me ajudou bastante ter parado. E eu me senti muito aliviada, né? Aí, tá, deixa eu ver aqui. Tá. Aí também uma das coisas que o Espírito Santo me fazia fazer nesses dias era ler versículos de cura. Eu lia muitos versículos de cura ao dormir, antes de dormir. Né? Por exemplo, Isaías 53:4. Fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Jeremias 17:14 fala assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. 3 João 2 fala: amado, desejo que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Êxodo 15:26 fala: eu sou o Senhor que te sara. E outros mais eu lia. Isso, irmão, para eu entender o poder de Deus e, né, acrescentar minha fé e saber que Ele quer curar e que Ele pode curar. Por isso que eu lia, para acrescentar a minha fé. Isso me acalmava, né? Os dias foram se passando e eu não contei para ninguém, nem para minha mãe, nem para minhas irmãs, nem para meus filhos. Porque para mim é muito importante eu ficar em silêncio, pelo menos para mim nesse momento, porque eu não quero que nada venha interferir minha fé com Deus, né? E quero somente ouvir o que Deus tem para falar para mim, porque eu entendo que todas as circunstâncias são coisas que Deus nos traz para Deus falar com a gente, nos ajustar. Mas aí, 4 dias antes de eu fazer a mamografia, ele pediu mamografia e pediu ultrassonografia. 4 dias antes de eu fazer a mamografia, irmãos, eu já estava muito bem, confiante que não ia dar nada. Ou que se tivesse alguma coisa, Deus tinha curado. Mas 4 dias antes, comecei a sentir dor pela manhã na mão esquerda. E aí eu falei, como assim? Fisgadas e dor, que eu não tinha sentido nenhuma vez. E ali eu só clamava, eu não conseguia nem orar. Eu só clamava: o sangue de Jesus tem poder. A manhã inteira, o dia inteiro. Porque eu não sabia nem o que falar para Deus. Eu falei, eu já estou curada, como assim? Comecei a sentir dor. Eu nunca senti isso. E a dor, umas fisgadas estranhas, né? E eu só clamava: o sangue de Jesus tem poder. Só que foi o dia inteiro. Quando foi de noite, piorou. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Tomei banho, fui dormir. Fui dormir não, tentei dormir. A dor aumentou na hora de dormir. E eu... meu Deus, que dor é essa? Comecei a ficar apavorada 4 dias antes de fazer. Falei, não é possível, agora tem coisa aqui. Minha cabeça, só pode, não é possível. Deus está fazendo começar a dor agora para eu me preparar para o dia. E ali eu fiquei. Irmãos, foi um nervoso que eu senti tão grande nesse dia, um medo. Eu não tinha compartilhado com meus filhos, eu não podia nem conversar com meus filhos. Eu ficava, gente, será que eu estou sonhando? Né? Será que é coisa psicológica da minha cabeça essa dor? Não, não é. Eu estou sentindo mesmo. Daí eu lembrei de uma amiga minha que quando teve câncer no estômago, ela abria a Bíblia e colocava em cima do estômago, assim, sabe? E orava, né? E eu na hora de dormir, eu falei, eu não vou conseguir dormir com essa dor. Assim, era uma dor intensa que dava até para tomar remédio, só que a preocupação era pior. Aí eu falei, eu preciso me acalmar para dormir. Aí eu peguei a Bíblia e falei, vou abrir a Bíblia e vou botar em cima de mim. Abri a Bíblia, coloquei e falei, vou respirar bem profundo para eu me acalmar e conseguir dormir. Nisso que eu peguei a Bíblia, irmãos, e coloquei em cima de mim assim, na mesma hora começou a aliviar. E eu, meu Deus, que é isso? Aí foi quando eu consegui orar e falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí ele falou assim para mim, eu entendi assim, você não estava confiante? Por que você está olhando para a circunstância? Aí aquilo me acalmou. Eu falei, obrigada, Jesus. Então eu não vou dar atenção para essa dor. Não vou olhar para essa dor. Essa dor está aí porque ela quer. Eu vou ficar grudada com a minha fé, que é melhor. E falei, Senhor, não me deixe acordar amanhã com essa dor, por favor. Irmãos, eu dormi. E acordei sem dor. Só que no outro dia eu pensei, eu preciso de reforço espiritual. Preciso de oração. Aí foi quando eu compartilhei com a minha família. Eu falei, não dá para ficar sozinha nessa guerra, está sendo um pouco difícil. Aí eu fui e falei, não consegue. Eu não queria falar em voz alta, porque para mim atrapalha, né? Eu não queria que nada
do universo da Terra escutasse nenhuma dúvida minha. Então, eu escrevi um texto para minha família, falei, meninas, eu preciso de oração, porque eu vou fazer um exame, isso, eu não compartilhei, porque para mim é importante não compartilhar, e eu gostaria que vocês só orassem. Eu não gostaria de conversar isso pessoalmente, né, mãe? E, enfim, só orem, se puder. Aí elas, não, vai dar tudo certo, Aí ela falou, não, Pri, vai dar tudo certo, porque o meu também tinha dado problema, o médico me acalmou e tal. E nisso eu me acalmei bastante com elas me falando, né, na mensagem, no grupo da família, né? E elas oraram por mim, enfim, eu fui me acalmando bastante até a segunda-feira, no dia da mamografia. Até minha irmã mandou mensagem, Pri, tô orando por você, Deus está contigo, tal, palavras de consolo. Eu falei, irmã, estou muito bem, graças a Deus. Ela, que bom. Fui fazer a mamografia, deu tudo certo, fiz a mamografia, a moça falou assim, daqui 5 dias fica pronta. Eu falei, tudo bem. Daqui 5 dias eu não peguei o resultado e dali 7 dias, do dia que eu fiz a mamografia, eu tinha que fazer a ultrassonografia. E eu não tinha pegado o resultado porque ela não me deu protocolo nenhum, eu não sabia como que eu ia pegar. Fui fazer a ultrassonografia. Quando eu estou lá fazendo a ficha, eu falei, como que eu pego a mamografia que eu fiz semana passada? Ela falou no aplicativo, ela abriu o meu celular e pegou o resultado da mamografia. Enquanto eu estou esperando para fazer a ultrassonografia, eu começo a ler o resultado da mamografia. E aí, lá estava assim, categoria 3. Isso significa que são nódulos arredondados, bem definidos, provavelmente benignos, com menos de 2% de chance de câncer, né? Eu agradeci, mas ainda assim fiquei preocupada, porque tinha dado categoria 0, 10 meses antes. E eu falei, Senhor, 10 meses? 3? E assim, vai até os 5, para os irmãos terem uma noção, tá? E eu fiquei lendo, assim, os escritos em cima estavam assim, aparentemente normais. Enquanto eu estava ali lendo, eu agradecia, mas fiquei preocupada ainda. E fui para fazer a ultrassonografia, o médico fez, tudo bem. No outro dia ficava pronta a ultrassonografia. No outro dia eu não quis pegar a ultrassonografia, porque eu estava fazendo um trabalho, e eu estava muito dedicada, e eu falei, eu não vou pegar, porque se tiver alguma coisa complicada, isso vai me atrapalhar, eu não vou conseguir entregar meu trabalho. E não vai resolver eu saber agora, né? Eu vou cuidar daqui para frente, se tiver que cuidar. Então, eu não vou pegar. Eu tinha que entregar o trabalho no domingo, isso era numa terça, quarta-feira que saiu o resultado. Eu não peguei e fiquei intensa lá no meu trabalho, em paz com meu Jesus. Entreguei meu trabalho no sábado. Ele podia ser entregue até no domingo. Mas quando eu entreguei o trabalho, eu não senti vontade de pegar o resultado. Eu falei, eu quero ter paz na minha vida, deixa isso para depois. Tinha tanta coisa para fazer. Falei, não quero atrapalhar meu dia. Vamos continuar limpando a casa. E no domingo eu vou para o culto, eu vou cantar. Na segunda eu acordei e falei, eu tenho muito serviço para fazer, vamos trabalhar. Não, fui pegar o resultado. Quando foi de tarde, eu falei, gente, eu já fiz tudo, agora deu a hora de pegar o resultado, né? Aí, entrei no aplicativo, fui pegar. Aí, fui direto na ultrassonografia. Quando eu fui, estava lá. Cisto simples, categoria 2. Eu falei, meu Deus, categoria 2? Mas tinha dado 3 na mamografia? Como assim? Não entendi. E já fiquei feliz. Deixa eu ir na mamografia para ver. Quando eu vou, irmãos, abrir a mamografia, que estava embaixo da ultrassonografia, estava lá, categoria 2. Cisto simples, rotinas normal. Porque a categoria 3, você tem que fazer de 6 em 6 meses, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não estou doida, eu vi categoria 3 e agora está 2? Irmãos, até agora eu não sei o que aconteceu e então foi um milagre. E eu fiquei muito feliz porque deu cistos categoria 2, né? Claro que eu queria que desse 0 porque a gente não quer nem o 2, mas é cistos simples, então é rotinas simples. E daí eu levei no médico, ele falou, você está tudo muito bem, isso aqui não vira câncer nunca, enfim, me acalmou, graças a Deus por isso. E com isso, irmãos, Deus foi falando muita coisa comigo nesse processo, desses mais ou menos 40 dias. Isso tem 2 meses, vai fazer. Deus falou bastante comigo nesse processo de confiança e medo ao mesmo tempo, né? Então eu vou ler para os irmãos os aprendizados que eu tive e eu acredito que isso pode falar com os irmãos também. Por que nós só fazemos cultos de ação de graça quando recebemos uma bênção ou queremos algo? Por que não fazemos simplesmente pela saúde que já temos e pelos livramentos diários e pelo grande e imensurável amor de Deus na nossa vida?
por que não fazemos mais cestas básicas para doar? Isso Deus foi falando comigo, tá, irmãos? Um diagnóstico que pode levar à morte, não era talvez, faz a gente perceber o que realmente importa. E aí a gente aprende a reorganizar as prioridades. Para mim isso foi essencial. Para mim foi, primeiramente, Deus, isso eu já sabia, já tentava colocar, né? A gente tenta e sabe, mas assim, nem sempre a gente coloca. Segundo, autocuidado. Terceiro, família, e depois vem trabalho, sonhos e estudos. Uma frase que eu aprendi também nesse processo: toda aceleração é uma carência e todo excesso é uma falta. Desfrute do presente. Isso falou demais comigo, irmãos. Desfrute do presente, desfrute do presente. Porque eu tenho muita dificuldade, eu acredito que muita gente, de desfrutar do presente, né? Então, eu sempre estou no futuro. Então, eu sempre estou fazendo uma tarefa pensando na próxima. Então, eu estou sempre pensando na próxima tarefa. Então, eu não estou percebendo a tarefa que eu estou fazendo. Entendeu? É um excesso de pressa. Esse desfrute do presente, irmãos, eu escutando uma médica que ensina muito sobre o glúten e lactose, e eu sinto que Deus colocava os vídeos que Deus queria falar comigo. E os vídeos que eu escutava dela eram os que eu senti que Deus queria falar comigo, e isso acontece comigo diversas vezes. Ela falava assim: contemple mais o momento da alimentação. Deguste dos alimentos, não coma correndo, pensando na próxima tarefa, de preferência, não assistindo nada. No banho, ela falava assim: agradeça pelo seu corpo, por cada membro, sinta-se, perceba-se e agradeça pela perfeição que você é. E a gente muitas vezes é uma correria para comer, é uma correria para tomar banho, e sai correndo para fazer outra coisa, e sai correndo para fazer outra coisa, e não percebe a vida que está passando por você. Preste atenção no que você está fazendo agora. A vida é agora. Os próximos 30 minutos não existem. Reserve tempo para fazer o que você realmente ama, ou apenas para ouvir Deus. Pode ser uma vez por semana. Outra coisa, vá mais à casa da sua mãe. Vá mais à casa da sua mãe. Não deixe a correria afastar você da sua mãe e da sua família de origem. Porque eu nem estava quase indo na casa da minha mãe por causa da correria. Não é, mãe? Deus falou isso comigo. A gente tem que confessar, irmãos, quando Deus está corrigindo a gente, né? Um susto assim, irmãos, fortalece as decisões que estavam adormecidas, no meu caso, que era eliminar o glúten e a lactose. Irmãos, nunca foi tão fácil ficar sem o glúten e a lactose como dessa vez. Hoje eu estou 56 dias, 0 glúten, 0 lactose, e nunca foi tão fácil como dessa vez. Porque também já é algo que eu quero faz tempo e é algo que eu já estou orando faz tempo. Então, assim, Deus me deu um susto, né, para fortalecer algo que eu já queria, né? Conversando com uma amiga minha, ela fez um curso que fala exatamente do que eu estava vendo na prática, né? Que é aprender a desfrutar do presente. E no curso, ela disse que o rapaz fala que para que a gente conseguir desfrutar do presente, a gente precisa treinar. E treinar é ter um caderno e anotar ganhos do dia. Então, você tem que fazer isso. Ganhos do dia. Você pensa que você não teve ganhos no dia, mas você teve. Se você conseguiu ir na academia, você vai lá e marca, consegui ir na academia. Se você conseguiu levantar mais cedo no horário que você gostaria, você vai e marca. Se você conseguiu visitar a casa da sua mãe, você vai e marca. Se é algo que você quer fazer. Se você viu um pássaro, algo de bom aconteceu no seu dia, você marca. E assim você vai conseguir perceber que existe um Deus maior que te ama, cuidando de você, e você vai conseguindo ser grato e contente com tantas coisas que parecem simples, mas que não são no seu dia a dia. E eu já peguei um caderno, já coloquei lá, porque de caderno eu amo, né? Então já só não posso aumentar mais as tarefas, né? Mas eu já peguei um caderno para marcar os ganhos do dia, para você observar o quanto você faz coisas no dia e o quanto você é protegido e guiado durante o dia, né? E aí eu fiquei pensando, Senhor, que história que eu poderia refletir sobre esse meu testemunho, né? E só me vinha na mente a história de Sunamita com Eliseu, só me vinha a história dela. E aí eu gostaria de meditar com os irmãos nessa história para a gente aprender um pouco com essa mulher em meio à dor, que vai falar em 2 Reis 4, do 8 ao 37.
Eu vou ler porque tem uma riqueza de detalhes nessa história e é muito importante ler ela. É um pouquinho longa. A ressurreição do filho da Sunamita. 4, de 8 a 37. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ia até lá para comer. Ela disse a seu marido: tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Certo dia, ele chegou ali, hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Então disse ao seu servo Geazi: chama a Sunamita. Ele a chamou e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens feito muito por nós, o que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para se interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu vivo bem no meu povo. Então ele disse: que faremos então por ela? Geazi respondeu: ela não tem filho e o seu marido é velho. Então ele disse: chama-a. E ele a chamou e ela foi até a porta. Eliseu disse: nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. No ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o à sua mãe. Este o pegou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então ele morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então chamou seu marido e disse: manda-me, por favor, um dos servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Ele disse: por que queres encontrá-lo hoje? Não é lua nova nem sábado? Mas ela disse: tudo correrá bem. Então ela mandou selar o jumento e disse ao seu servo: conduze-me e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela ouviu de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: ali vem Sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe: está tudo bem? Como está seu marido? Como está seu filho? E ela respondeu: vai bem. Quando ela chegou ao monte, diante do homem de Deus, agarrou-se em seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque está angustiada. E o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Então ela disse: por acaso pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes? Então ele disse a Geazi: arruma-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não o cumprimenteis, e se alguém te cumprimentar, não respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Geazi foi à frente deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então voltou, foi ao encontro de Eliseu e informou. O menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado, morto, sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida, subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos do menino, e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro, voltou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chama essa sunamita. Ele a chamou. Quando ela veio, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se aos seus pés, inclinando-se até o chão. Ela pegou o seu filho e se foi. Que linda essa história, né, irmãos? Quanta riqueza de detalhes, né? Que mulher com fé e controle emocional. Em meio a essa história intensa, essa mulher demonstra muitas virtudes. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas virtudes dela e lições para a nossa vida. Amém? Ela demonstra, irmãos, uma mulher generosa, com discernimento espiritual.
Por quê? A sunamita reconheceu que Eliseu era um homem de Deus e, sem esperar nada em troca, ofereceu hospitalidade. Uma lição: que nós sejamos generosos e hospitaleiros, especialmente com os servos de Deus. A verdadeira generosidade não visa recompensa. Discernimento espiritual nos ajuda a identificar e honrar pessoas que caminham com Deus. Outra virtude: humildade e contentamento. Por quê? Quando Eliseu quis retribuir sua bondade, ela não pediu nada em troca. Estava satisfeita com o que tinha. Uma lição: a gratidão e o contentamento são virtudes preciosas. Nem toda bondade precisa ter uma recompensa imediata. Servir com alegria é suficiente. Fé diante do impossível. Mesmo tendo desistido do sonho de ser mãe, ela recebeu pela fé a promessa de um filho. Ela nem sabia que poderia pedir um filho a ele. Mas Deus conhecia seus sonhos, né? E Deus realizou. Deus não desistiu e cumpriu o sonho na vida dela. Deus pode, irmãos, realizar sonhos enterrados ou esquecidos. Não limite o que Deus pode fazer na sua vida. Outra virtude: controle emocional e fé ativa. Por quê? Diante da morte do filho, ela não se desesperou. Procurou o profeta, confiando que Deus poderia intervir, e disse: vai tudo bem. Tanto para o marido quanto para Geazi, e talvez mais outras pessoas que tivessem aparecido na frente dela, né? Essa frase não nega a realidade, mas mostra uma fé antes do milagre acontecer. Uma lição para a gente: a fé verdadeira se manifesta nos momentos de crise. Em vez de se desesperar, leve seu problema diretamente a Deus ou àqueles que Deus usa. Perseverança na busca por Deus, outra virtude. Por quê? Ela não se conformou com uma solução parcial. Insistiu para que Eliseu mesmo fosse até ela. Até seu filho, na verdade. Uma lição: perseverar em oração e fé até o fim é essencial. Não aceite menos do que aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Tem uma outra história que é do profeta Elias, irmãos, que é um profeta cheio de experiências sobrenaturais, mas que sentiu medo e fugiu e foi para a caverna. E eu gostaria de contar essa história. Eu não vou ler ela toda na palavra de Deus, porque seria muito grande. Então eu fiz um resumo, que é em 1 Reis, de 16 ao 19. Mas os irmãos não precisam ler, porque os irmãos podem ler em casa, porque senão ficaria muito grande. Eu fiz um resuminho, só para a gente comparar entre a fé de sunamita, silenciosa, e o medo de Elias na caverna. Amém? Elias, né, e o confronto dele no Carmelo, no Monte Carmelo, e a caverna do medo. O profeta Elias surge em um dos momentos mais sombrios da história de Israel. O rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, havia introduzido o culto a Baal, um falso deus pagão. O povo de Deus estava espiritualmente dividido, vivendo em idolatria, pecado e confusão religiosa. Então Deus levanta Elias para confrontar essa apostasia. O profeta anuncia uma seca severa como juízo de Deus, uma seca que dura 3 anos. Após esse tempo, Elias é guiado por Deus a desafiar diretamente os profetas de Baal, num confronto público no Monte Carmelo. Ali, Elias convoca todo o povo e declara: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Ele propôs um desafio para eles. 2 altares seriam preparados, um para Baal e outro para o Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como verdadeiro. Os 450 profetas de Baal clamaram desde a manhã até o entardecer. Dançaram ao redor do altar, se cortaram com facas e ficaram em transe, mas nenhuma resposta veio. Não havia voz, não havia fogo, não havia sinal nenhum. Então Elias se aproxima de forma calma e confiante, restaura o altar do Senhor, que estava em ruínas, usa 12 pedras representando as tribos de Israel e cava um rego ao redor. Ele coloca a lenha, o sacrifício e manda derramar 12 cântaros de água sobre tudo, até encharcar o altar e encher o rego ao redor. Algo completamente contrário a tudo e à lógica que estava naqueles tempos, especialmente no tempo de seca.
Então Elias ora uma única vez, sem gritos ou espetáculo, dizendo: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo, Israel, saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o coração deles a ti. Na mesma hora, o fogo do Senhor caiu dos céus, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O povo inteiro se prostra e exclama: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias então ordena a execução dos profetas de Baal, marcando um poderoso ato de purificação espiritual a Baal, a Israel. Só que aí, depois dessa grande vitória, irmãos, ele foge, né? Logo após essa grande vitória, Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, envia uma ameaça de morte a Elias. O mesmo homem que enfrentou centenas de profetas agora foge com medo de uma mulher no deserto e pede para morrer. Aí diz: Senhor, já basta, tira minha vida. Mas Deus cuida de Elias com alimento, descanso e graça. Um anjo toca 2 vezes e lhe dá forças para caminhar 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, e mesmo no lugar onde Moisés encontrou Deus. Ali esconde-se numa caverna até que Deus o chama. Que fazes aqui, Elias? Elias desabafa dizendo que está sozinho, perseguido e desanimado. E Deus se revela de forma diferente para Elias. Deus manda Elias sair para fora da caverna e diz que vai passar diante dele. E Elias sai para fora da caverna e Elias vê um vento forte e Deus não estava no vento. Ele vê um terremoto e Deus não estava no terremoto. Ele vê um fogo e Deus não estava no fogo. Por fim, um sussurro suave, uma brisa mansa, e Deus estava na brisa. E aí Deus restaura sua missão. Em seguida dá a Elias novas instruções, ele segue, e Deus manda ele ungir profetas, inclusive o profeta Eliseu, e ainda corrige Elias e diz: reservei 7.000 pessoas em Israel que não se dobraram a Baal. Resumo desse encontro transformador com Elias. Irmãos, Deus cuida do físico de Elias, comida e descanso. Deus o atrai para o silêncio da caverna. Deus se revela de forma suave e profunda. Deus restaura o propósito e mostra que Elias não estava sozinho. Elias sai dali renovado para continuar sua missão. E é muito interessante, né? Porque Elias percebe que Deus não se revela apenas no poder e no espetáculo, mas também no silêncio, na quietude e na brisa, né? E aí, lendo essas histórias, irmãos, eu percebi que a fé não depende de experiências e nem de uma carga espiritual, mas de um coração diante de Deus. Um coração sincero diante do Senhor. Elias era um profeta cheio de experiências sobrenaturais, mas teve medo, fugiu e entrou para dentro de uma caverna. Já a sunamita, uma mulher simples, como dona de casa, né? E com uma fé inabalável, reagiu com serenidade à morte de um filho. Eu me vi nos 2 cenários. Às vezes, como Elias, confiando em Deus, mas senti medo. E falei: Senhor, o que está acontecendo? Mas também, pela graça e misericórdia de Deus, eu tive momentos como de sunamita. E eu confiei, fiquei em silêncio e caminhei, confiando que o Senhor estava cuidando. E sabe o que eu aprendi? Que Deus não desprezou nem Elias, nem sunamita. Ele quer, irmãos, um coração sincero e voltado para Ele. Isso mostra, irmãos, que não importa se estamos na caverna do medo ou se estamos numa fé silenciosa. O que realmente importa é correr para Deus. E crer que Deus está cuidando de tudo. E ter convicção que Deus está cuidando de tudo. Se hoje você está como Elias, cansado, com medo e se escondendo, saiba que Deus está te procurando com um sussurro de amor. Ele está falando numa brisa. E que sejamos sensíveis para ouvir a sua voz e acatar a nova missão de vida que Ele tem para a gente, ou algum ajuste de santificação. Porque se a gente não ouvir, não for sensível à voz do Senhor, talvez nessa brisa, pode ser que Ele mande um vento forte, pode ser que Ele mande um terremoto, ou até um fogo, para que nós escutemos a sua voz.
Se você está como sunamita, tentando manter o controle, mesmo sem entender tudo, continue firme, porque Deus honra a fé silenciosa também. E como eu, talvez você esteja oscilando entre fé e preocupação. Entre fé e preocupação. E isso é muito normal acontecer, irmãos. Eu aprendi muito nisso. Que a fé é um coração voltado para Deus. Deus responde quem está com o coração voltado para Ele. É claro que as experiências vão acrescentar nossa fé. E Deus, Ele quer sim trabalhar mediante a fé. Mas muitas vezes, na falta da fé, se você estiver com o coração voltado para Deus, com sinceridade, Ele está cuidando da gente. Ele está. Então, como eu, talvez você esteja oscilando entre fé e preocupação, mas o que eu aprendi é que Deus cuida. E se nós descansarmos no cuidado dele, podemos dizer, mesmo antes do milagre acontecer, vai tudo bem. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que o Senhor quis trazer para os irmãos. Lembrando que eu vou fazer um culto de ação de graças e eu quero a igreja inteira lá em casa. Para a gente fazer um louvorzão para Deus. E só que hoje eu ainda quero cantar um louvor aqui. Existem louvores, irmãos, de adoração que adora a Deus na vertical, né? E existem louvores também que adora diretamente. E existem louvores que adora a Deus indiretamente, que é na horizontal. E esse é um louvor que eu quero trazer para os irmãos, que vai trazer conforto, consolo e esperança para a igreja, mas que também adora a Deus. Eu não ensaiei muito bem esse louvor, irmãos, mas assim, quando eu escutei ele, foi até a Simone que colocou um dia desse, eu conhecia bem pouco ele. E aí, como a correria dela não para, né? A gente tem que parar ela. Não deu para eu ensaiar muito bem. Mas, irmão Walter, pode colocar aí. Não repara se não ficar muito bom. Está um pouco baixo. Volta, irmão, por favor. Porque está um pouco baixo. Tá. Ah, tá. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou o tempo para sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus.
Deus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou o tempo para sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Glória a Deus, estou muito feliz, irmãos, por isso que eu tive que contar o testemunho. Deus abençoe. Que bênção. Imagine se tivesse ensaiado, né? Misericórdia. Louvado seja Deus, Priscila. Irmãos, Deus tem falado no meio do seu povo. Deus tem falado. Hoje não, desde segunda-feira eu estou incomodado. Quartas que inspiram e quartas que inspiram. Eu nem imaginava o que a Priscila podia trazer hoje, mas que inspiração de Deus, né? Então Deus está falando, irmãos, dá para a gente vivenciar isso diariamente. Olha só o que diz o texto de Isaías 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ar. Deus está fazendo, gente, coisas novas. Nós não podemos ficar adormecidos. Deus é um Deus de novidade, de transformação. O deserto não é o fim, irmãos, é o cenário do milagre. O deserto não é o fim. É apenas o cenário onde o milagre vai acontecer, porque se tiver um jardim, se tiver a graminha, tudo bonitinho, tudo... Gente, nós vamos nos acomodar. É no deserto que vai acontecer as coisas. A promessa de abrir o caminho no deserto e rios no ermo revela que Deus usa os lugares mais improváveis para manifestar a sua glória, meu irmão. Para manifestar a sua glória, meu irmão. E é preciso sensibilidade espiritual para perceber o novo, irmãos. Nós precisamos de sensibilidade espiritual.